O Caminho dos Reis por Brandon Sanderson. Capítulo 13. 10 batidas de coração. Sei que você provavelmente ainda está zangado. Fico feliz com isso. Assim como no caso de sua perpétua saúde. Passei a contar com sua insatisfação comigo. É uma das grandes constantes da Cosmer, eu diria. 10 batidas de coração. 1. O tempo necessário para convocar uma espada fractal. Se o coração de Dalinar estivesse acelerado, o tempo seria mais curto. Se estivesse tranquilo, seria mais longo. 2. No campo de batalha, o transcorrer dessas batidas podia durar uma eternidade. Ele enfiou o elmo na cabeça enquanto corria. 3. O demônio do abismo baixou violentamente uma pata, destroçando uma ponte cheia de criados e soldados. Pessoas gritavam ao despencar no abismo. Correndo com pernas fortalecidas pela armadura, Dalinar seguiu o rei. 4. O demônio do abismo assomava como uma montanha de carapaças interconectadas de coloração violeta escura. Dalinar compreendeu por que os parchendianos chamavam aquelas coisas de deuses. O bicho tinha uma face retorcida e afunilada, com uma boca cheia de arestas farpadas. Embora lembrasse vagamente um crustáceo, nada tinha da volumosa placidez de um chule. Possuía 4 patas dianteiras dotadas de garras ameaçadoras, cada uma do tamanho de um cavalo, e 12 patas traseiras, um pouco menores, com as quais se agarrava a lateral do platô. 5. Fazendo a carapaça ranger sobre a rocha, a criatura terminou de subir o platô. Imediatamente, com um rápido golpe de garra, capturou um chule que puxava uma carroça. 6. As armas! As armas! Gritou Elhokar, correndo à frente de Dalinar. Arqueiros! Disparem! 7. Desviem a atenção dele das pessoas desarmadas! Gritou Dalinar para seus soldados. A criatura quebrou a carapaça do chule, espalhando lascas do tamanho de pratos. Enfiou o bicho na boca e observou as escribas e os criados que tentavam fugir. O chule parou de balir quando o monstro cerrou as mandíbulas. 8. Dalinar soltou uma plataforma rochosa e voou 5 metros. Quando aterrissou, levantou lascas de pedra. 9. O demônio do abismo emitiu um terrível som estridente, que trombeteou com 4 vozes interpostas. Os arqueiros lhe apontaram as flechas. À frente de Dalinar, com sua capa azul esvoaçando ao vento, Elhokar gritava ordens. A mão de Dalinar formigava de expectativa. 10. Sua espada fractal, a sacramentadora, saiu da bruma e surgiu em sua mão quando seu coração bateu pela 10ª vez. Com 1,80 m da ponta ao cabo, a espada seria de difícil manejo se as lâminas fractais não fossem tão sobrenaturalmente leves. Para Dalinar, era perfeita. Ele portava a sacramentadora desde a juventude, tendo se vinculado a ela com a idade de 20 prantos. Levemente arqueada, tinha um palmo de largura e ondulações perto do cabo. Curvava-se na ponta como um anzol de pescador e estava úmida de orvalho frio. A espada era parte dele. Podia sentir uma energia percorrendo sua lâmina, como se a arma estivesse impaciente. Um homem não sabia o que era viver enquanto não lutasse em uma batalha, com armadura e espada fractais. "Irritem o bicho!" berrou Elhokar, enquanto sua espada fractal, a ensolarada, surgia da bruma e se materializava em sua mão. Era longa e fina, tinha um grande guarda-mão e os 10 glifos fundamentais gravados nas faces da lâmina. O rei não queria que o monstro escapasse. Dalinar percebia por seu tom de voz. No entanto, Dalinar estava mais preocupado com os soldados e criados. Aquela caçada tomara um rumo totalmente imprevisto. Talvez conseguissem distrair o monstro por tempo suficiente para que todo mundo escapasse. Depois, recuariam e o deixariam se refestelar com chules e porcos. Emitindo novamente seu uivo multíssono, a criatura golpeou um grupo de soldados com uma das garras. Homens gritaram, enquanto ossos se estilhaçavam e corpos eram esmigalhados. Os arqueiros dispararam, visando a cabeça. Uma centena de setas sibilaram no ar, mas só algumas poucas atingiram a musculatura macia entre as placas de quitina. Atrás deles, Sadeias pedia seu hiperarco. Dalinar não podia esperar. A criatura era perigosa e estava matando seus homens. O arco seria lento demais. Aquele era um trabalho para a espada.
Adolin passou a toda, cavalgando puro sangue. O garoto correra para buscar seu cavalo, em vez de arremeter como Elhokar, que obrigara Dalinar a segui-lo. Os outros cavalos, até mesmo de guerra, haviam entrado em pânico, mas o richádio branco de Adolin se manteve firme. Em poucos momentos, Galante surgiu ao lado de Dalinar. Dalinar pegou as rédeas, deu um pulo, impulsionado por suas pernas fortalecidas, e caiu sobre a sela. A força da aterrissagem poderia deslocar a coluna de um cavalo comum, mas Galante era mais forte que isso. Elhokar fechou seu elmo, cujas laterais se enevoaram. "Espere, Vossa Majestade!" gritou Dalinar, passando ao lado dele. "Espere Adolin e eu enfraquecermos o bicho!" Dalinar fechou e travou sua viseira, cujas laterais também se enevoaram e se tornaram translúcidas para ele. A fenda para os olhos ainda era necessária. Olhar pelas laterais era como olhar através de um vidro sujo, mas a transparência era uma das maiores qualidades da armadura fractal. Dalinar cavalgou até se posicionar sob a sombra do monstro. Ao redor, soldados se reuniam, empunhando lanças. Não haviam sido treinados para lutar contra bichos de 10 metros de altura, mas o fato de terem entrado em formação era uma prova de seu valor. Eles tentavam desviar a atenção do monstro, concentrada nos arqueiros e nos criados que fugiam. Flechas choviam sobre a criatura, mas ricocheteavam em sua carapaça, tornando-se mais mortais para os soldados do que para o demônio do abismo. Uma delas colidiu com um estrépito contra o elmo de Dalinar, que ergueu o braço para cobrir a fenda da viseira. Adolin recuou quando o bicho esmagou um grupo de arqueiros com sua garra. "Vou pela esquerda!" gritou ele, a voz abafada pelo elmo. Dalinar assentiu e enveredou pela direita, passando por um grupo de atônitos soldados e saindo outra vez para o sol. O demônio do abismo ergueu uma garra para desferir um novo golpe. Dalinar galopou a pata, transferiu a sacramentadora para a mão esquerda e a enfiou em uma das pernas do monstro, que era grossa como um tronco. A espada atravessou a espessa camada de quitina quase sem resistência. Como sempre, não cortou carne viva, mas matou a perna tão eficientemente como se a tivesse amputado. A pata baixou, pendendo imóvel e inútil. O bicho rugiu com suas profundas vozes sobrepostas. Do outro lado, Dalinar divisou Adolin golpeando outra pata. O monstro estremeceu e se virou para Dalinar, arrastando as duas pernas sem vida. Era longo e estreito como uma lagosta e tinha uma cauda achatada. Caminhava sobre 14 pernas. Quantas poderia perder antes de desabar? Dalinar deu meia volta com Galante e foi se encontrar com Adolin, cuja armadura azul luzia, emoldurada pela capa que esvoaçava atrás. Ambos trocaram de lado e, descrevendo grandes arcos, galoparam na direção das outras pernas. "Enfrente seu inimigo, monstro!" berrou Elhokar. Dalinar se virou. O rei encontrara sua montaria e conseguira dominá-la. Vingança, seu cavalo, não era um richádio, mas um chino da melhor procedência. Montado num animal, Elhokar arremeteu, brandindo a espada acima da cabeça. Bem, não havia como impedi-lo de lutar. Sua armadura lhe oferecia boa proteção, desde que ele se mantivesse em movimento. "As pernas, Elhokar!" gritou Dalinar. Elhokar o ignorou e investiu diretamente contra o peito da criatura. Dalinar praguejou e esporeou Galante, enquanto o monstro atacava. Elhokar se virou no último momento, abaixou-se e se esquivou do golpe. A garra do demônio do abismo martelou o solo rochoso. Irritado por não ter atingido o alvo, o bicho soltou um rugido que ecoou pelo abismo. O rei galopou na direção de Dalinar, passando por ele às pressas. "Eu estou distraindo a fera, seu burro! Continue atacando!" "Eu tenho um richádio!" gritou Dalinar de volta. "Eu distraio o monstro! Sou mais rápido!" Elhokar o ignorou novamente, como de costume. Não podia ser refreado. Dalinar suspirou e esporeou Galante quando o monstro se virou. Uma discussão seria perda de tempo e custaria mais vidas. Portanto, Dalinar fez o que lhe for ordenado. Com os cascos de Galante tamborilando no chão pedregoso, ele contornou o flanco da criatura para iniciar outra aproximação. Como o rei atraía a atenção da fera, Dalinar conseguiu cravar sua lâmina em mais uma pata. O bicho emitiu 4 uivos sobrepostos e se virou para Dalinar. Enquanto isso, Adolin se acercou pelo outro lado e seccionou outra perna com um golpe hábil. A pata perdeu os movimentos, enquanto uma chuva de flechas continuava a cair sobre o animal,
que tremeu aturdido com os ataques que vinham de todos os lados. Estava perdendo as forças. Dalinar ergueu o braço e acenou. Era uma ordem para que os soldados da infantaria recuassem na direção do pavilhão. Ordens dadas, ele se esgueirou para perto do monstro e inutilizou mais uma pata. 5 patas mortas. Talvez fosse o momento de deixar o animal capengar para longe. Não valeria a pena arriscar vidas para matá-lo naquele momento. Ele chamou o rei, que cavalgava por perto com a espada estendida para o lado. Elhokar olhou para ele, mas obviamente não o entendeu. Quando o demônio do abismo se aproximou, o rei fez vingança, dar uma rápida meia-volta e correr na direção de Dalinar. Ouviu-se um leve estalido e o rei e sua cela foram arremessados no ar. A súbita meia-volta fizera a correia da cela se romper. Um homem em uma armadura fractal era pesado e exercia forte pressão tanto sobre a montaria quanto sobre a cela. Dalinar sentiu uma pontada de medo e freou galante. Ao colidir contra o chão, Elhokar largou sua espada fractal. A arma se converteu novamente em bruma e desapareceu. Era um recurso de proteção para impedir que o inimigo se apossasse dela, a menos que seu portador lhe desse uma ordem em contrário. A espada desapareceria ao ser solta. Elhokar! Gritou Dalinar. Ainda impulsionado pela queda, o rei rolou pelo chão, enrolando-se na própria capa. Parou atordoado e ficou caído, enquanto sua armadura, rachada em um dos ombros, vazava a luz. A armadura devia ter amortecido a queda. O rei ficaria bem. A não ser que... Uma garra se avultou sobre Elhokar. Em pânico, Dalinar virou galante na direção do rei. Chegaria tarde demais. O bicho ia... E de repente, uma enorme seta se cravou na cabeça do demônio do abismo, atravessando a quitina. Uma substância violeta se derramou, fazendo a criatura urrar de agonia. Dalinar se virou na cela. Sadeias, em sua armadura vermelha, pegou outra enorme flecha com um criado e a disparou. A seta foi se cravar no ombro da criatura, produzindo um estalo seco. Dalinar ergueu a sacramentadora em uma saudação. Sadeias lhe respondeu, erguendo o arco. Não eram amigos e não se gostavam, mas precisavam proteger o rei. Esse era o elo que os unia. Vá para um lugar seguro! Gritou Dalinar para o rei, enquanto passava a seu lado. Elhokar se levantou cambaleante e assentiu. Dalinar se aproximou do bicho. Tinha que distraí-lo o suficiente para que Elhokar se afastasse. Outras setas de Sadeias acertaram o alvo, mas o monstro começou a ignorá-las. Sua lentidão desapareceu e seus berros se tornaram furiosos, selvagens, enlouquecidos. Ele estava ficando realmente encolerizado. Aquela era a parte mais perigosa. Uma retirada agora de nada adiantaria. O animal o seguiria até matá-los ou ser morto. Uma garra atingiu o chão bem ao lado de Galante, levantando lascas de pedra. Dalinar se abaixou, tomando cuidado de manter a espada estendida, e seccionou mais uma pata. Adolin fez o mesmo do outro lado. 7 patas inutilizadas, metade do total. Quanto tempo até que o bicho caísse? Normalmente, àquela altura, eles já lhe teriam cravado dúzias de flechas. Era difícil saber o que fazer sem um enfraquecimento prévio. Além disso, ele nunca enfrentara um animal daquele tamanho. Dalinar manobrou galante, tentando atrair a atenção da criatura. Era de se esperar que Elhokar tivesse... Você é um deus? Berrou Elhokar. Soltando um gemido, Dalinar olhou por cima do ombro. O rei não fugira. Caminhava rapidamente na direção do bicho, com a mão estendida para o lado. Eu lhe desafio, criatura! Gritou ele. Exijo sua vida! Eles verão seus deuses esmagados e verão seu rei aos meus pés. Eu desafio você! Filho da danação, pensou Dalinar, virando galante. Tão logo a espada fractal reapareceu em sua mão, Elhokar investiu contra o peito do monstro. Luz das tempestades vazava pelo abismo em sua armadura. Ao se aproximar, ele golpeou o flanco do bicho, arrancando um pedaço de quitina, que a espada fractal podia cortar, assim como cortava cabelos ou unhas de uma pessoa. Depois, enfiou a arma no peito do monstro, tentando alcançar o coração. A fera rugiu, contorceu-se, livrando-se de Elhokar, que mal conseguiu segurar a espada. O demônio do abismo rodopiou, lançando a cauda na direção de Dalinar, que soltou uma imprecação e tentou fazer Galante se desviar. Mas o golpe chegou com demasiada rapidez e atingiu o cavalo.
Em um instante, Dalinar se viu rolando sobre as pedras. A sacramentadora caiu de sua mão, seccionando uma pedra e se transformou em bruma. Pai! Gritou uma voz distante. Dalinar parou de rolar e permaneceu deitado, aturdido. Por fim, levantou a cabeça e viu Galante, que se levantava aos tropeções. O cavalo sangrava de alguns arranhões e se apoiava mais em uma das patas, mas felizmente não a quebrara. Vá! Disse ele. Era a ordem para que o cavalo procurasse um lugar seguro. Ao contrário de Elhokar, o animal obedeceu. Dalinar se levantou cambaleante. Ao ouvir o som de alguma coisa se arrastando à esquerda, virou-se. A cauda do demônio do abismo colidiu contra seu peito e o jogou para trás. Ele foi ao chão novamente, com a armadura estrondeando na pedra. Não! Pensou, posicionando a mão enluvada atrás do corpo, de modo a usá-la de apoio para se erguer, aproveitando o impulso da derrapagem. De repente, algo pareceu se endireitar, como se a própria armadura soubesse qual lado era para cima, e ele se viu de pé, embora ainda em movimento, com os pés deslizando sobre o chão rochoso. Recuperado o equilíbrio, correu em direção ao rei, iniciando o processo de convocar a espada. 10 batidas de coração, uma eternidade. Os arqueiros continuavam a disparar e a face do demônio do abismo já estava eriçada de flechas. Mas ele as ignorava, embora as setas maiores, disparadas por Sadeias, parecessem distraí-lo. Adolin seccionara mais uma pata, e a criatura se arrastava tropegamente, com 8 de suas 14 patas fora de ação. Pai! Dalinar se virou e viu Renarin, com o uniforme azul dos Collin e uma longa capa, cavalgando em sua direção sobre o terreno pedregoso. Pai, você está bem? Posso ajudar? Menino tolo, disse Dalinar, apontando para a retaguarda. Vá! Mas, você está sem armadura e desarmado, berrou Dalinar. Volte, senão vai acabar morrendo. Renarin freou o cavalo. Vá! Renarin galopou para longe. Dalinar se virou e correu na direção de Elhokar, enquanto a sacramentadora se condensava em sua mão. Elhokar continuava a golpear o tronco da criatura. Nos pontos atingidos pela espada, o tecido escurecera e morrera. Se cravasse a espada no lugar certo, ele poderia parar o coração ou inutilizar um pulmão, mas isso seria difícil enquanto o monstro estivesse de pé. Adolin, leal como sempre, desmontara ao lado do rei e tentava deter as garras, golpeando-as quando desciam. Infelizmente, eram 4 garras para um Adolin, e 2 o atacaram ao mesmo tempo. Ele cortou um naco de uma delas, mas não viu a outra se aproximar por trás. Quando Dalinar o alertou, já era tarde, e a garra o arremessou para o alto, estalando contra a armadura. Ele fez uma curva no ar e se estatelou no chão. A armadura não se rompeu, graças aos arautos, mas uma área no peito e outra em um flanco racharam visivelmente, expelindo espirais de fumaça branca. Adolin rolou, mexeu as mãos. Ele estava vivo. Mas não havia tempo para pensar nele. Elhokar estava sozinho. A fera martelou o chão ao lado do rei, que caiu de bruços nas pedras. Sua espada fractal desapareceu. Foi então que algo mudou em Dalinar. Sua cautela se dissipou. Outras preocupações perderam o sentido. O filho de seu irmão estava em perigo. Ele falhara com Gavilar, embriagando-se com vinho enquanto o irmão lutava pela própria vida. Dalinar deveria ter estado a seu lado para defendê-lo. Agora, só 2 coisas restavam de seu amado irmão. 2 coisas que ele podia proteger, na esperança de obter algum tipo de redenção. O reino de Gavilar e o filho de Gavilar. Elhokar estava só e corria perigo. Nada mais tinha importância. Adolin balançou a cabeça, tonto. Ergueu então a viseira e inspirou ar fresco para clarear as ideias. Lutando. Estavam lutando. Ele ouvia gritos, rochas estremecendo e um balido retumbante. Sentia cheiro de mofo, sangue de grã carapaça. O demônio do abismo, pensou. Antes mesmo de sua mente se desanuviar, Adolin reconvocou sua espada e se forçou a se erguer nas mãos e joelhos. O monstro voltava a pouca distância, uma escura silhueta recortada contra o céu. Adolin caíra próxima a seu flanco direito. Ao recuperar o foco, viu o rei caído. Sua armadura estava quebrada devido ao golpe que levara mais cedo. O demônio do abismo ergueu outra garra enorme e se preparou para golpear. Adolin percebeu então
De repente, que o desastre era iminente. O rei seria morto em uma reles caçada. O reino se esfaleceria e, rompido o frágil elo de união, os grão-príncipes se dividiriam. Não! Pensou ele, atônito e ainda aturdido, tentando avançar. Foi quando viu o pai. Dalinar corria na direção do rei, movendo-se com uma rapidez e uma graça que nenhum homem devia ser capaz de alcançar, nem mesmo com uma armadura fractal. Ele saltou sobre uma plataforma rochosa, depois se curvou rapidamente, passando por baixo da garra que o atacava. Outros homens pensavam entender de espadas e armaduras fractais, mas Dalinar Kholin às vezes provava que eles não passavam de crianças. Dalinar se empertigou e pulou, ainda avançando, desviando-se por alguns centímetros de uma segunda garra, que acabou destroçando uma rocha atrás dele. Tudo se passou em um momento, uma respiração, enquanto a terceira garra descia na direção do rei e Dalinar rugia, disparando. Ele soltou a espada, que caiu no chão e desapareceu, enquanto deslizava sob a garra descendente. Então, ergueu as mãos e aparou o golpe. Dobrou-se sob o peso, caindo apoiado em um joelho, o choque de carapaça contra a armadura provocando um estrondo. Mas Dalinar aparou o golpe. Pai das tempestades, pensou Adolin, vendo o pai ao lado do rei, curvado sob o peso de um monstro muitas vezes maior que ele. Assombrados, os arqueiros hesitaram. Sadeias baixou o hiperarco. Adolin perdeu o fôlego. Dalinar manteve a garra presa, igualando sua força. Uma figura em metal escuro que parecia quase brilhar. A fera uivou acima, e Dalinar respondeu com um poderoso grito de desafio. Naquele momento, Adolin sabia que estava vendo ele, o espinho negro, o homem junto ao qual sempre desejara lutar. As ombreiras e as luvas da armadura de Dalinar começaram a rachar, feixes de luz se espalhando pelo antigo metal. Finalmente, Adolin entrou em ação. Tenho que ajudar. Empunhando sua espada fractal, ele se aproximou de um dos flancos da criatura e fez um corte na perna mais próxima. Ouviu um estalo. Com tantas pernas a menos, as outras já não aguentavam o peso do bicho, ainda mais quando estava lutando para esmagar Dalinar. De repente, emitindo um tremendo estrondo, as pernas restantes à direita se romperam, espirrando um líquido violeta. O demônio do abismo tombou. O tremor do chão quase derrubou Adolin. Dalinar empurrou a garra, agora flácida. Luz das tempestades vazava por muitas gretas em sua armadura. Ao lado, o rei começava a se levantar. Poucos segundos haviam se passado desde que ele caíra. Cambaleante, Elhokar contemplou a criatura caída e depois se virou para o tio, o espinho negro. Agradecendo a Adolin com um gesto, Dalinar apontou para o que devia ser o pescoço do bicho. Elhokar assentiu, convocou sua espada e a enfiou profundamente na carne do monstro. Os olhos verdes da criatura se escureceram e murcharam, enquanto filetes de fumaça espiralavam no ar. Adolin se aproximou do pai, enquanto Elhokar cravava a espada no peito da fera. Com o demônio do abismo morto, a espada já podia lhe cortar a carne. O líquido violeta jorrou, e Elhokar largou a arma, enfiou os braços dentro do monstro e agarrou alguma coisa. Era a gema coração, a enorme gema que havia dentro de todos os demônios do abismo. Estava áspera e grumosa, mas era uma esmeralda pura, do tamanho da cabeça de um homem. A maior esmeralda que Adolin já vira, e mesmo as menores valiam uma fortuna. Elhokar levantou o sinistro troféu, atraindo esprenos de glória. Os soldados gritaram, celebrando o triunfo.